E hoje eu quero contar minha experiência caótica com o Inktober 2025. E aí, Felipe aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. A minha ideia aqui é sempre tentar trazer alguns conteúdos diferentes e pensando nisso eu resolvi trazer um pouco mais de como foi os bastidores e do que eu aprendi com o Inktober deste ano. Bom, antes de tudo eu vou te pedir aquele like se você curte esse tipo de vídeo e se você ainda não é um inscrito no canal, avalie a possibilidade de se inscrever. Isso vai me ajudar demais. Os 2.000 inscritos estão logo ali. Mas vamos lá ao que interessa. O Inktober já acabou faz alguns bons dias, mas algo que eu me pergunto até agora é: eu só desenhei seguindo os temas diários ou eu consegui contar algo através do desafio? Eu ainda não sei. Me diz aí. Porque em meio a tantos temas diferentes é muito fácil esquecer que a minha intenção era contar um pouco mais da minha história que eu tô criando e fazer ela perdurar além dos 31 dias do desafio. E é o que eu quero te mostrar hoje, como foi esse processo caótico. Desde que eu conheci o Inktober, eu me apaixonei pela ideia. Guiar tua criatividade diariamente com palavras-chave. Isso é incrível, porque eu sei que todo artista já sentiu que precisa daquele empurrãozinho para produzir algo. Só que algumas vezes essa lista de ideias mais nos prende do que inspira. Você olha a palavra do dia e pensa: ok, o que todo mundo vai desenhar com isso e como que eu posso fazer algo único? E no meu caso, ainda tinha a segunda parte do desafio, que era incluir a minha história nele e usar esses temas para desenvolver mais os meus personagens. Ou seja, a pergunta já muda para: como é que eu vou criar um personagem que se encaixe na obra com esse tema? E acho que essa foi a maior das dificuldades, porque em alguns momentos, sem perceber, o processo estava virando mais uma corrida para entregar o desenho do que de fato a criação de algo novo. Mas ao mesmo tempo isso me ajudou muito a treinar essa visão, de tentar entender as várias faces desses temas e em como eles poderiam representar um personagem que já existia na história ou até virar a base de novos personagens, como foi o caso de grande maioria dos temas. Isso enriquece a história, porque me fez pensar e criar novas regiões, novos povos, novas culturas para essa história. E é aí que o Inktober deixa de ser só um desafio técnico e ele vira uma forma de autoconhecimento e reflexão, principalmente sobre aquilo que eu quero trazer ao mundo com a minha história. Porque existe uma grande diferença entre só completar o desafio, como foi o que eu fiz nas outras vezes, e tentar contar uma história com esses temas. Então, existe uma intenção, existe um sentimento por trás de cada ilustração quando você tenta contar uma história com isso. Como é algo diário, existiam momentos que eu não estava muito legal, e eu sei que isso transpareceu para a ilustração do dia. Da mesma forma que em outros dias que eu estava bem, que eu estava motivado e animado, isso também foi levado para a ilustração naquele momento. E isso é ótimo, porque diversifica a forma como eu olho para cada um dos personagens e em como eu penso em desenvolvê-lo ao longo da obra. Além disso, existe a própria percepção de evolução, até porque eu estou diariamente desenhando, nesse caso do desafio, e fazia muito tempo que eu não fazia algo nesse sentido. E eu quis que o canal fosse algo nessa linha, para ser a minha maior motivação para eu me manter focado nos estudos de desenho. E o Inktober veio para reforçar cada vez mais isso, então foi ótimo nesse aspecto. E nesse período do Inktober eu comecei a acompanhar mais produtores de mangá, assim como eu tive usando várias referências para os desenhos. Eu até entrei na área de membros de um canal de desenhos e tem um dos melhores cursos que eu já pude participar até agora, que é o G-Comics. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem ele, caso ainda não conheçam. E essa evolução do traço, em conjunto com a própria evolução do canal, com os feedbacks e tudo mais, me deram uma grande motivação para seguir firme com o desafio e até seguir com o Ryuvember, que é o que eu estou participando nesse momento. Então, tudo isso foi muito benéfico para essa minha fase como artista. E eu aprendi muito com toda essa experiência como artista, como produtor de conteúdo e como pessoa. Eu aprendi mais sobre eu mesmo
e foi muito, por sinal. Eu entendi melhor como eu funciono, o que faz sentido para mim, então foi um passo a mais nessa jornada de autocompreensão que eu venho vivendo nos últimos meses. E eu entendi que se você não colocar os seus próprios limites, essa vontade de produzir sempre e ver os números do canal crescerem, ela vai te engolir, que é a corrida dos ratos, né, como a gente diz. Então, as redes sociais, elas são assim, elas querem cada vez mais de você, e se você não entrega para elas, elas simplesmente te tornam esquecível. Então, esse é um ponto que precisamos tomar muito cuidado, principalmente para quem produz conteúdo. Então, isso me fez pensar em algo que eu trouxe no vídeo passado, onde eu não concordo com a marketização da arte nesse ponto. Então, não é porque o seu vídeo de desenho não teve milhões de views ou likes que a sua arte está invalidada. Até porque a arte não é uma ciência, ela não é exata, ela depende de cada um. Então, é um processo, e pouco a pouco você vai atingindo o seu público, aquelas pessoas que querem te ver, que querem ver a sua arte, que querem te ouvir, e a constância, ela é muito mais importante do que tentar só fazer a ilustração ou o vídeo perfeito. É um passo de cada vez, uma arte de cada vez, um traço de cada vez, e bom, apague e recomece quantas vezes forem necessárias. Foi isso que eu aprendi com esse Inktober. E muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você e direciona o vídeo para outras pessoas que possam gostar também. E além de te mostrar outros canais incríveis que existem por aí. E se você ainda não é um inscrito, avalie a possibilidade de se inscrever no canal. Isso vai me ajudar demais e também faz com que você não perca nenhum novo vídeo que eu postar aqui. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Até!